Atos, capítulo 17. E desde o primeiro capítulo, a gente observa o posicionamento dos apóstolos em relação a viver o chamado de Jesus, anunciando, renunciando e denunciando o pecado, as mazelas dos mestres da lei, dos fariseus e dos religiosos. E a gente deve lembrar que os religiosos foram aqueles que crucificaram Jesus. Eles que se diziam tementes a Deus, praticadores da lei, mas era só no sentido figurado. Na prática eles não praticavam, porque o que mais eles faziam era criticar os cristãos. Eles provocavam situações para condená-los, levantando falso testemunho, caçando jeito de jogá-los, trancafiá-los numa prisão. Então, onde que estava o Deus deles? Onde que estava o cumprimento da lei de Moisés? Onde que estava o temor de Deus, o amor a Deus? Longe. E isso tem no nosso meio. No nosso meio tem muito religioso dentro das igrejas, com o posicionamento de condenar os outros, com o rótulo de santidade, de crítica, sem acolhimento, sem amor, sem caridade. Tem muito isso. Porque virava e mexia, eles caçavam um jeito de aprisionar os apóstolos, açoitá-los, apedrejá-los, espancá-los. Nesse 17 hoje, no capítulo 17, não vai ser diferente, porque Paulo vai continuar a sua missão e ele vai chegar em uma cidade, que naquela cidade tem grande idolatria, e ele vai chegar denunciando. E eles vão se irritar com a denúncia e vão se voltar contra Paulo. E aí eles vão instigar a multidão, pessoas, alguns daqueles que sentem inveja de Paulo, porque não conseguem nem aceitar Jesus nem as suas obras, porque quem aceita Jesus aceita também as suas obras. E aí eles vão procurar uma forma de aprisionar Silas e Paulo. Isso também acontece nos nossos dias de hoje. Pessoa que nos acusa, pessoa que levanta um falso, que julgam. Enfim. Então vamos para a leitura. 17. Tendo passado por Filipos e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que Cristo... Tem uma configuração acionada no meu Instagram que eu não estou conseguindo, toda hora vai lá e escurece a tela. Que Paulo, continuava discutindo com eles e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Era o que Paulo anunciava, os apóstolos anunciavam Cristo e a sua ressurreição e a conversão de pecados. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. A palavra diz que não poucas mulheres, a gente entende que foi numeroso o número de mulheres que aderiram
ao que Paulo e Silas pregavam a respeito de anunciar do anúncio do reino de Deus. Mas os judeus ficaram com inveja, olha isso. Isso aqui era para ser o povo, né, de Deus, o povo temente a Deus, porque eles diziam que seguia a lei de Moisés, mas aqui a palavra diz: os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, daqueles que não têm o que fazer. E aí, quando a gente fica desocupado, entre aspas, a gente não maquina o bem, mas sim o mal. E com a multidão iniciaram um trabalho na cidade, invadiram a casa de Jason, era onde Paulo estava hospedado com Silas, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason, o dono da casa, e alguns outros irmãos para adiante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E eles se referiam a Paulo e a Silas, porque a notícia do que eles haviam fazendo, que estavam fazendo, havia se espalhado já. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles, então, agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros fiança estipulada e o soltaram. Então eles ainda eram corruptos, porque assim, se realmente se eles fossem culpados por tal acusação, eles não iriam soltar. Mas aí eles caçaram um jeito de extorquí-los, recebendo fianças e liberaram. Logo que aconteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, para outra localidade. Ali eles ficaram... Nossa, mas como está complicado isso. Ali eles ficaram e foram à sinagoga judaica, naquela outra região. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo que era assim, conferindo que o que Paulo e Silas ensinavam se estava de acordo com as escrituras, mas pelo menos eles aceitaram, questionaram, mas aceitaram. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre gregos, com bom número de mulheres, elevada posição, e não poucos homens, tipo mulheres de elevada posição social na cidade, e não poucos homens. Ou seja, foi um número considerável. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instrução para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atena, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ou seja, era um povo que não temia a Deus, era um povo que tinha outros deuses, que tinha outros senhores. E o que significa isso? Ter outros senhores, trazendo para a nossa realidade. Nós também podemos cometer
tal situação, tal atrocidade. E quando que isso acontece? Quando nós ocupamos o lugar na nossa vida que é devidamente de Deus, nos ocupamos com coisas e com pessoas, com situações, com sonhos, com tantos outros acessórios. E aí nós praticamos idolatria, porque Deus é um Deus exigente. Deus não precisa de nós, mas Deus quer nos salvar. E o desejo de Deus é estar conosco, dentro de nós, em primeiro lugar na nossa vida. Deus deve vir na nossa vida, deve estar na nossa vida, acima da nossa família, acima dos nossos sonhos, dos nossos anseios, das nossas necessidades básicas. Deus deve estar acima de tudo, de tudo. Mas nós somos o contrário, nós fazemos o contrário. Primeiro nós queremos as coisas, nós queremos vida boa, vida plena. Depois, se sobrar espaço, é que buscamos a Deus. Infelizmente, nós somos assim. E é por isso que ele deixou um capítulo com muitas orientações. E parte desse capítulo, já para o final, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado, será dado em acréscimo. Mas nós fazemos o contrário. Nós queremos tudo, para depois, se sobrar um breve espaço, a gente vê se dá para encaixar Deus ali. Porque nós queremos um Deus ao nosso bel prazer. E não é assim. Não é assim. Quando nós ocupamos o lugar que é devidamente de Deus na nossa vida, nós estamos sendo os idólatras. E Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus não quer, não aceita ser substituído por nada e ninguém. Ele é Deus e ele deve estar acima de tudo na nossa vida. Até dos problemas, de tudo. E nós não queremos abdicar disso. Nós queremos sonhos, queremos uma vida confortável, uma vida estável. Queremos gozar de plena saúde. Queremos tudo de material, queremos conforto, queremos paz, queremos tudo. Mas não queremos o dono de tudo, que é Deus. E ele vem. Ele tem tudo, ele tem todas as riquezas, ele tem tudo que nós precisamos. Mas nós não desejamos esse Deus, não queremos. Nós queremos o que ele tem para nós. Ao contrário, nós sempre fazemos as coisas erradas, nós sempre desviamos a rota. Mas a palavra é muito clara. Nós devemos buscá-lo em primeiro lugar. Nós devemos construir um tempo, um espaço de amizade com Deus. Nós devemos ter essa amizade, nós devemos ter essa intimidade com Deus. E aí tudo se destroça na nossa vida. Tudo sai do controle, tudo sai do prumo. E a gente fica para arrancar os fios de cabelo um a um. E não para, não reflete, não discerne, não ouve a voz de Deus que todo momento Ele quer nos falar. Pela sua palavra principalmente. A palavra de Deus é fonte de alimento, é fonte de nutrição para minha alma, para o meu espírito. Mas eu não sei porque eu não conheço. Na meditação de ontem eu falei assim que na Bíblia está relatada mais em torno de 8.000 promessas. 8.000 promessas para mim e para você. Mas tem uma chave de acesso, tem uma senha. E é o que eu acabei de falar. Nós devemos querer esse Deus em primeiro lugar, obedecê-lo, porque nós até cremos, nós temos uma fé mais ou menos, sabe? Nós somos mornos ou frios,
por ali, aí a palavra vai dizer que se quem tiver morno, ele vai vomitar. Digamos que o morno é um pé dentro e outro fora, é uma meia fé, é uma meia... Nós somos tudo, às vezes, já meia oração, somos, sabe? Nós não temos aquela oração fervorosa, não conseguimos renunciar para estar com Deus, que a gente tem outras preferências, segundo o nosso bel prazer. E aí, quando ouvimos falar das promessas de Deus, a gente não confia, não acredita, vê tudo muito distante. Por quê? Porque não temos amizade com Ele, não o conhecemos. A gente até acredita, a gente tem um pouco de fé, mas o principal, sabe o quê? Não obedecemos. O demônio crê, o demônio sabe do poder de Jesus, mas ele não obedece. E nós também não obedecemos. E quando a gente não obedece, a gente desmancha tudo. Nós devemos estar debaixo de uma obediência. O que Deus tem te chamado, para que Deus tem te chamado. Porque o teu sopro de vida vem de Deus. O teu existir vem de Deus. Você só existe, eu só existo por conta de Deus. Por quem? Porque Deus existe, porque Deus nos fez. Porque Deus nos concede vida. Ele concede o sopro da vida em nós. É por isso que nós existimos. Sem Deus não existiríamos. Se não fosse por Jesus, nós não existiríamos. Em 1 Pedro, capítulo 5, 6, 7, diz assim, que nós devemos nos humilhar a esse Deus, nós devemos estar nas mãos dele, devemos pedir o que nós precisamos e aguardar o seu tempo, aguardar a resposta. Se você tem tido fé, acreditado, confiado, feito uma oração confiante e a resposta não chegou, espere, aguarde, porque ela virá. Ela virá da melhor forma. Ela virá para o seu maior bem, para o seu bem maior. Porque Deus não faz nada, Deus não deixa obra inacabada, Ele não faz nada pela metade. Deus só realiza algo para o nosso bem. E muitas vezes nós não temos recebido essa resposta de Deus, não temos acessado as bênçãos que Deus tem para nós porque somos desobedientes, somos cabeça dura. Pedimos e não confiamos, aí Ele não vai fazer. Mas se eu acredito, se eu confio, se eu obedeço os seus preceitos e as suas leis no meu dia a dia, posso esperar com certeza que virá a resposta, virá a minha bênção e virá a sua também. E aí você está disposta a obedecer a Deus? Você quer ser obediente? Você quer estar debaixo de uma obediência? Você quer acessar os favores que Deus tem para a sua vida? Eu quero. Eu tenho tentado estar nessa linha, estar nesse segmento de buscar a Deus em primeiro lugar, de buscar a sua justiça, tenho tentado viver a sua palavra no meu dia a dia. Tenho tentado ouvir a voz de Deus. Tenho clamado a esse Deus que venha ao meu socorro, em meu socorro, porque sem Ele eu não sou nada, não consigo nada. Tenho clamado ao Espírito Santo que venha me ensinar a compreender mais de Deus, conhecer mais de Deus.